Boa noite. Olá, boa noite. Fé, esperança e caridade na catequese do Papa. Francisco afirma que virtudes teologais são antídotos contra a autossuficiência. Pontífice volta a pedir orações pela paz no mundo. Igreja Particular de Brasília celebra 524 anos da primeira missa no Brasil. Lei da parentalidade positiva incentiva a não violência contra crianças. Detran de São Paulo muda julgamento de recursos de infrações para dar mais transparência ao processo. Escolas paulistas avaliam utilizar inteligência artificial na produção de material didático. Começa no Santuário de Aparecida a 19ª edição do Encontro Nacional de Presbíteros. Em Minas Gerais, monja beneditina entrega seu talento em desenhos para evangelizar. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Na catequese desta quarta-feira, na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre fé, esperança e caridade. E afirmou que essas virtudes teologais são antídotos contra a autossuficiência. O pontífice fez novo apelo, pedindo uma vez mais orações pela paz. Na audiência geral, o Papa Francisco citou os países que sofrem com a guerra. Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e muitos outros países. A guerra é sempre uma derrota e os que mais ganham são os fabricantes de armas. Por favor, oremos pela paz. O pontífice também pediu orações para que Palestina e Israel sejam estados livres. Pedimos também pelo Oriente Médio, por Gaza, que sejam territórios livres e com boas relações. Francisco recordou que amanhã a Igreja celebra um dos evangelistas. Celebraremos a festa litúrgica de São Marcos, aquele que descreveu com vivacidade e concretude o mistério da pessoa de Jesus de Nazaré. Convido a todos a se deixarem fascinar por Cristo para colaborarem com entusiasmo e fidelidade para a construção do reino de Deus. Dando continuidade à série de catequeses sobre vícios e virtudes, o Papa fez uma reflexão sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. La fede, la speranza e la carità. Ao citar a definição segundo o Catecismo da Igreja Católica, o Santo Padre explicou que estas são infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornarem capazes de proceder como seus filhos e assim merecerem a vida eterna. Quali suoi figli e meritare la vita eterna. Francisco alertou que o grande dom das virtudes teologais é a existência vivida no Espírito Santo. Para o pontífice, o cristão nunca está só, faz o bem não como um compromisso pessoal, mas porque como humilde discípulo caminha atrás do Mestre Jesus. Destacou também que as virtudes teologais são o grande antídoto para a autossuficiência. O Papa orientou que os cristãos devem abrir o coração ao Espírito Santo para que ele possa reavivar as virtudes teologais. Deus reabre-nos a fé se estamos desanimados. Deus desperta em nós a esperança se o nosso coração está endurecido. Deus o suaviza com seu amor. Ao final da catequese, saudou os peregrinos do Brasil e de Portugal presentes na audiência geral. Saluto cordialmente tutti i fedeli di lingua portoghese. Saúdo cordialmente todos os fiéis de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos de Belo Horizonte e de Braga. Deus vos abençoe. Dio benedica tutti. Esperança, fé e caridade é o que marca toda a nossa história. E, ao mesmo tempo, o testemunho cristão. Nessa Semana do Bom Pastor, eu diria, nada melhor do que pastorear com essas três virtudes. E, usando um pouquinho do cardeal Sara, eu diria que, assim como a igreja precisa falar de Deus, ela precisa difundir essas virtudes. Há 524 anos, a primeira missa era celebrada em terras brasileiras. Em Brasília, uma celebração recordou a data. E de lá, Liana Nunes traz as informações. Boa noite, Liana. É isso, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a Arquidiocese de Brasília, juntamente com a Frente Parlamentar Católica, fez memória da primeira missa celebrada no Brasil. O momento aconteceu no Salão Negro da Câmara dos Deputados.
O momento foi de louvor a Deus pelos 524 anos da primeira missa celebrada no Brasil. A história marcada no coração dos católicos foi resgatada durante a celebração. Legado de fé destacado pelo arcebispo de Brasília na homilia. Jesus vive na luz, porque ele é a luz. Se nós somos hoje homens e mulheres de fé, é porque nossos antepassados nos trouxeram a fé, nos legaram a fé, nos legaram o dom de crer. Então é a memória agradecida por toda essa história, é a memória agradecida por tudo aquilo que o Senhor fez. A primeira missa foi celebrada no litoral sul da Bahia no dia 26 de abril de 1500 pelo português Frei Henrique de Coimbra. O momento marcou não somente o início do catolicismo na nação, mas a identidade religiosa do povo brasileiro. 524 anos atrás, foi mesmo um português que chegou a terras brasileiras e foi celebrada a primeira missa. Então é um legado importante. Acho que não só para a comunidade católica, que é muito importante no Brasil, mas também é muito importante em Portugal, mas para todos aqueles que têm valores, que são os valores da partilha, da espiritualidade, da fé. Para o presidente da Frente Parlamentar Católica, o momento apresenta um significado especial de missão para os parlamentares da casa. Um momento histórico, um momento que une também a Frente Parlamentar Católica, deputados, senadores, para esse momento em que a gente faz essa memória. A frente tem papel importante de evangelização na política. A Frente Parlamentar Católica ela tem tido esse papel aqui dentro do Congresso, não só de cuidar das pautas no âmbito do legislativo, buscando sempre zelar por aquilo que defende a doutrina social da Igreja Católica, mas, além disso, nós temos o papel também, o dever como bons cristãos de evangelizar. Agora vamos falar de política. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem cobrado com frequência que seus ministros melhorem a articulação com o Congresso Nacional. O governo corre riscos de derrota em sessão no Congresso, que prevê análise de vetos presidenciais. A repórter Camila Castro conversou com um cientista político que analisou o cenário. Os desafios de articulação preocupam o presidente Lula, já que muitos vetos que estão em análise podem sofrer derrota, como é o caso dos cortes no orçamento. Há um em destaque de 5 bilhões de reais sobre emendas de comissão, o que representa interesse tanto do Planalto quanto do Congresso Nacional. E para analisar este cenário, eu converso agora com o cientista político André Rosa. André, obrigada pela sua presença. Essa falta de articulação é prejudicial? Por quê? Bom, primeiramente, nós temos uma pauta fiscal extremamente complexa que precisa ser votada no segundo semestre e um exemplo maior é a própria reforma tributária, né, que hoje já foi enviada à Casa Civil e deve ser apresentada entre hoje e amanhã. Eu vejo que o próprio presidente da Casa já tem sinalizado uma insatisfação muito grande com o atual governo. Prova disso é o racha entre o próprio ministro das Relações Institucionais. Então, quando um presidente de Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, torna isso público, quer dizer que a relação já está estremecida. E como o governo pode melhorar essa articulação, essa aproximação com o parlamento? Primeiramente, essa conversa ela tem que ser diária. Principalmente as lideranças. O Bolsonaro ele tentou fazer inicialmente uma articulação diretamente com as bancadas, o que foi totalmente ineficaz. O que mostra que essa articulação deve ser feita mãos a mãos, parlamentar a parlamentar, até porque a gente tem uma percepção de que as legendas, tanto na Câmara quanto no Senado, não seguem as orientações do partido a priori ou a rigor. E foi sancionada a Lei de Incentivo à Parentalidade Positiva. A nova legislação define que o processo de criação dos filhos seja baseado no respeito e no acolhimento. A lei também garante o direito de brincar. Entenda melhor na reportagem de Camila Castro e Sani Alves.
Apoiar o desenvolvimento das crianças é uma tarefa de toda a sociedade. Algumas estratégias são utilizadas neste processo, como brincar de forma livre e usar a confiança e criatividade da criança para criar formas de entretenimento. A parentalidade positiva busca harmonizar abordagens rígidas e gentis, que favoreçam uma criação mais respeitosa e compreensiva. Essas duas estratégias viraram lei no Brasil por meio da legislação de incentivo à parentalidade positiva. Pelo texto, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão adequar as suas políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública para promover ações de fortalecimento da educação positiva e do direito ao brincar. Traz responsabilidade para todos, não é mesmo? Para a sociedade, para o Estado, para os pais. E vejo nesse sentido uma necessidade assim mais do que urgente do Estado, nas suas políticas públicas, pensar na educação dos pais. A Fundação Abrinq, que trabalha pelos direitos da criança e do adolescente no Brasil há mais de 3 décadas, afirma que a lei vai apoiar jovens e crianças que sofrem violência dentro do próprio lar. São crianças que sofrem violência física, né? São crianças que sofrem violência psicológica, são crianças que sofrem violência sexual. Essa lei ela vem como mais uma ferramenta para impulsionar e para continuar promovendo esse trabalho que esse conjunto de atores sociais tem como finalidade, né? Principalmente esses atores sociais que trabalham com criança e adolescente. A igreja também está atenta ao tema. A Comissão Especial para a Proteção da Criança e do Adolescente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza o projeto de serviço eclesial de proteção à criança e ao adolescente. A proposta é baseada no apelo do Papa Francisco para criar serviços que apoiem vítimas de violência. É que essa proposta do Papa Francisco, ela chega também à sociedade civil. Então, esse trabalho chega também, se reflete também ali, na medida em que nós trabalhamos com a prevenção, na medida em que nós trabalhamos com cursos que promovam a cultura do cuidado. Em São Paulo, escolas estaduais avaliam o uso da inteligência artificial no aprimoramento de materiais didáticos. Vamos então à capital paulista conversar ou chamar Sidney Fernandes, que tem mais informações. Boa noite, Sidney. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A decisão do governo paulista tem causado muita repercussão, mas de acordo com a Secretaria de Educação, o conteúdo já está pronto e uma ferramenta de inteligência artificial seria usada para atualizar as aulas. Nossa equipe foi entender melhor essa proposta e é isso que a gente acompanha na reportagem. O anúncio da implementação de inteligência artificial na atualização de materiais curriculares dos ensinos fundamental e médio tem atraído a atenção de educadores no estado de São Paulo. Procurada por nossa equipe, a Secretaria de Educação paulista disse que não deve substituir os professores pela plataforma, que o projeto é apenas um piloto e que o conteúdo passará por revisão de profissionais. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a eficiência. A gente sabe que essas ferramentas, o estado da arte ainda não permite a total criação de conteúdo. Acho que você pode criar uma certa resistência, então, mesmo para a parte que funciona, isso pode não... Você cria uma barreira tão grande que a parte que funciona fica inviável. Para especialistas em educação e tecnologia, os professores devem receber orientações sobre o uso de inteligência artificial para compreenderem de que forma esse recurso pode ajudar no ensino. Para este especialista, há uma tendência mundial no uso de recursos que envolvam a inteligência artificial na educação. A ideia não é substituir a função dos professores, e sim auxiliá-los. Educar o professor, ele se sentir à vontade com a ferramenta e depois fazer um teste pequeno. Ô, professor, você está liberado para fazer um teste com seus alunos. Faz aquela prova de recuperação. Na hora que o professor estiver confiante, está vendo que aquilo ali está ajudando ele como assistente, não com o risco dele perder o emprego dele, porque não pode perder o emprego. É educação básica, é humano.
O humano aprende com o humano. A ferramenta de inteligência artificial vai só colaborar. Para quem trabalha com educação, o texto didático exige a presença dos profissionais da área e o uso da tecnologia pode ajudar nos processos de ensino. A gente tem uma oportunidade grande de resolver desafios históricos na área de educação, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. E o que a gente tem visto funcionar é a IA como um copiloto mesmo, não só do professor, mas do coordenador pedagógico, do diretor, às vezes até dos tomadores de decisão. Em 2023, a Secretaria Nacional de Trânsito contabilizou 21 milhões de infrações de trânsito em todo o país. Em meio a este cenário, é muito comum condutores levarem multas e se questionarem se realmente a penalidade foi cometida ou não. Aqui em São Paulo, o Detran publicou uma portaria que busca dar mais transparência no julgamento de multas, quando o motorista questiona a infração. Alguns condutores são surpreendidos com multas de trânsito e ficam em dúvida se realmente cometeram ou não a infração. Especialistas explicam os caminhos para recorrer. A primeira coisa, ela pode fazer uma consulta prévia se foi autuado ou não no site do órgão estadual, órgão federal, da via ali onde há a circunscrição, o poder de fiscalizar. É importante que o cidadão, no momento de recorrer, analise não só o mérito, avancei a velocidade porque fui socorrer uma pessoa, essas questões já foram superadas na análise de um recurso, mas sim as questões técnicas. Então, uma sinalização, se a infração decorre do desrespeito ou uma sinalização, ele verifica se a sinalização estava lá mesmo, uma placa, se ela estava lá, se ela não estava encoberta por um galho de árvore, alguma coisa do tipo. Uma sinalização de solo, se ela estava presente ou apagada. Questões de equipamentos metrológicos, então, se foi verificado pelo Inmetro, se estava na validade correta e assim por diante. Nesta fase, o condutor que receber o aviso não sofrerá as penalidades e terá o prazo de 15 dias ou mais para enviar a defesa prévia. Outro procedimento é o trabalho das juntas administrativas de recursos de infrações, criadas pelo Código de Trânsito Brasileiro para analisar o caso após a punição aplicada. O cidadão deve anexar neste recurso as provas que pretende que sejam produzidas, que sejam analisadas pelos julgadores, ao fim de constatar ou não se a autuação é devida ou se não é devida. A partir disso, o Detran de São Paulo determinou a obrigatoriedade das multas de trânsito serem redigidas e publicadas nas atas das reuniões de julgamentos. Essa medida vai ao encontro da sociedade à medida que torna pública as atas de julgamento das sessões, né? E isso aproxima a sociedade dos órgãos julgadores. Lembrando que todo cidadão tem direito à interposição do recurso à Jari, só pediria uma especial atenção para que eles ficassem atentos à notificação que é recebida da infração. Estamos de volta com notícias internacionais porque a quarta-feira foi marcada por várias imagens inusitadas ao redor do mundo. Vamos mostrar 4 delas que assustaram muita gente. Começamos pelo céu de Atenas. Uma tempestade de poeira africana coloriu a capital da Grécia de laranja. A poeira, oriunda do deserto do Saara, cobriu toda a cidade. E o Serviço de Meteorologia do Observatório Nacional de Atenas disse que o fenômeno deve diminuir nesta quarta-feira. No Peru, um incêndio em um edifício da capital Lima mobilizou bombeiros e equipe de resgate. Um helicóptero da polícia foi usado para resgatar uma pessoa que estava no topo da construção em chamas. De acordo com as autoridades, o homem resgatado foi levado a um hospital e passa bem. No aeroporto de Los Angeles, no sul da Califórnia, um Boeing 747 da Lufthansa até tentou aterrissar, mas dava para ver que a manobra não ia acabar bem. Depois de arremeter a aeronave, o piloto tentou nova aterrissagem e agora sim, tudo correu bem para alívio de quem flagrou a operação. E para fechar, tem a imagem de 2 cavalos que resolveram galopar pelo centro de Londres. Os rebeldes animais surpreenderam os britânicos. Um deles chegou a trombar com um carro.
Os cavalos pertenciam ao exército britânico e fugiram de um desfile cerimonial no centro da capital inglesa. A quinta-feira será de calorão e alerta de temporais em vários pontos do país. O sistema de alta pressão continua a influenciar as regiões centro-oeste e sudeste, com isso inibe a formação de nuvens carregadas. Vai ter clima seco e temperaturas altas. No sul do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No interior do país, o tempo vai ser firme no Distrito Federal e no Sudeste, a exceção é o Espírito Santo, onde pode ter chuva passageira. Uma frente fria avança para o sul e deixa o clima mais fresco. Chove a qualquer hora no oeste do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná, como se vê nessa região azul escura do mapa. Os termômetros marcam mínima de 14 graus em Porto Alegre, 16 em Curitiba e máxima de 22 em Florianópolis e 24 em Porto Alegre. Alerta de temporais no norte do país, no Amazonas, em Roraima, oeste do Pará e no Amapá. Já no Nordeste, uma infiltração marítima vai formar nuvens carregadas no interior da Bahia e no sertão nordestino. E pode ter também pancadas de chuva isoladas no Piauí e no Maranhão. Começou hoje em Aparecida o Encontro Nacional de Presbíteros. Neste ano, 450 padres de todo o Brasil se reúnem para aprofundar a espiritualidade do ministério. Trabalho pastoral, realidades missionárias e os desafios da evangelização nos extremos do país. O Encontro Nacional de Presbíteros reúne sacerdotes de todo o Brasil até a próxima terça-feira em Aparecida, no interior de São Paulo. E nesse encontro nós vamos trabalhar a dinâmica da espiritualidade, o encontro também, valorizar a cultura do encontro e também, claro, proporcionar um momento forte de conhecimento e de reflexão também sobre a vida do presbítero. Uma escultura representando o ano da oração, convocado pelo Papa Francisco, foi colocada em posição de destaque no local do evento. A obra, idealizada por um artista alemão, foi produzida em 2 formatos. Pode ser usada em igrejas e em residências ou escritórios como adorno de mesa. A imagem ela tem essa missão de nos convidar a uma contemplação. Então foi isso que nós desejamos, contribuindo assim, através do desenvolvimento dessa imagem, para que cada pessoa, cada fiel que olhe para essa peça, sinta-se convidado, sinta-se impelido a se colocar em oração durante todo este ano de 2024 para celebrar o jubileu no ano que vem, 2025. Pela terceira vez, o reitor do seminário da Diocese de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, participa do Encontro Nacional. Penso que na vida do presbítero hoje é um grande desafio recordar dessa necessidade de buscar uma formação integral da sua vida. O presbítero ele não é só espiritual, ele também é humano. Padres de 400 dioceses do Brasil devem comparecer ao encontro. O evento contará ainda com a participação de representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Conferência Episcopal Latino-Americana e do Departamento para o Clero da Cúria Romana. Justamente lembrando o tema que é Presbíteros, Testemunhas da Esperança. Essa necessidade de nós mantermos viva a chama da esperança. A 19ª edição do encontro ocorre 5 dias após o término da Assembleia Geral da CNBB. É uma experiência muito rica, né? Ouvir cada qual o seu testemunho, a sua realidade, isso nos edifica. Aos que virão, sejam bem-vindos. Nós estamos aguardando com muita alegria, montando uma estrutura semelhante a essa da Assembleia que nós estamos acabando aqui de vivenciar. E, claro, aqueles que não puderem vir, que nós possamos nos unir em oração. Na Carta aos Artistas de 1999, o Papa João Paulo II afirma que para transmitir a mensagem que Cristo lhe confiou, a Igreja tem necessidade da arte. Pois é, em Belo Horizonte, uma monja beneditina colocou seu talento em desenhos a serviço da evangelização por meio dos ícones e dos mosaicos. Irmã Melânia ingressou na vida religiosa em 2002 no Mosteiro de Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte. São 23 anos de uma trajetória alicerçada no trabalho e na oração. A nossa congregação ela é beneditina, é um mosteiro de clausura, né? Quando eu estava discernindo a vocação, eu tinha muito essa dúvida
para onde que ia, porque na igreja tem vários carismas, né? E eu pensava muito em ser missionária, mas eu me atraía muito o hábito e a vida de oração. No ateliê do mosteiro, a religiosa tem a oportunidade de colocar em prática um talento que sempre cultivou, a arte. Eu sempre gostei muito de trabalho, de desenho, sempre gostei demais. Então em casa eu já desenhava, fazia uma coisa ou outra, era o meu sonho fazer algum curso, né? Depois entrei para o mosteiro e com isso a madre viu que eu gostava e começou a investir. A pedido do arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, irmã Melânia passou 2 anos em Roma para estudar as técnicas do mosaico. Até hoje eu sou muito grata a Deus por ele e também o tempo que eu fiquei por eu ter aprendido, né? Eu cumpri a missão pela qual eu fui enviada e me identifiquei bastante com o mosaico. Na época que eu estava lá, eu perdi meu padrasto e minha mãe. Então, para mim, o mosaico me deu muita força. O Papa Francisco diz que pela arte se descobre a beleza de Deus, talento que irmã Melânia compartilha com a igreja para tocar o coração das pessoas. A ideia de que cada pessoa que entre na igreja e veja um trabalho assim, que se encontre ali, que sinta essa acolhida, que sinta esse desejo de estar ali. Então, para mim, é uma satisfação muito grande ver que Deus se serve, né, das minhas mãos para construir uma obra assim. Talento que a monja beneditina precisa conciliar com a vida monástica. Claro que a vida monástica ela não destoa da vida de arte. Sempre existiu, sempre existiram artistas, monges e monjas artistas nos mosteiros. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo de cintura que se tem que ter, porque a arte ela é assim. Quando a gente tem a inspiração, o desejo é de se lançar. Agora, o mosteiro, ele nos pondera, né? Então, por exemplo, se é hora de oração, a prioridade é a oração. Então, a arte vem em segundo lugar. Parabéns à irmã Melânia por esse belíssimo trabalho que vai ressignificando a nossa fé e mexendo com a nossa esperança. Uma chance para a arte. Aos 6 anos, uma professora percebeu o talento de Sofia para a pintura. E aos 10 anos, a pequena artista brasileira vai expor suas obras em Paris. Sofia tem 10 anos. A pequena pintora se prepara para expor sua arte em Paris. Aquilo para mim vai ser muito surreal, né? De ver o meu quadro exposto no maior museu do mundo, na parte de baixo, Carrossel do Louvre. O talento de Sofia foi descoberto aos 6 anos na escola pela professora de artes. Desde lá, com a ajuda da família e das aulas de pintura, Sofia tem chamado a atenção. Como professor, você identificar uma habilidade no seu aluno e ver seu aluno desabrochar. É uma satisfação muito grande. Ela está nesse ritmo agora até chegar lá em Paris. Na volta, acho que o ritmo vai ser mais acelerado ainda, porque ela vai voltar com muita bagagem, né? Uma das inspirações da pequena artista é Vincent van Gogh. Sofia se diz atraída pelo trabalho do pintor, pela forma como ele conseguia transmitir os sentimentos para a tela. Admiração retratada em suas pinceladas. A noite estrelada? Então, aqui tem aquela árvore, só que de outro jeito, né? De uma forma diferente, pintada de outra forma. Aqui tem o traço de movimento de Van Gogh. Ele gostava do movimento e eu fiz aqui nas águas. A lua também do quadro de Van Gogh. A pequena brasileira apresentará suas pinturas em outubro na galeria privada do Shopping Carrossel do Louvre, que fica embaixo do famoso museu. Para a mãe, Daniele, oportunidade de crescimento, mas sem as cobranças que o mundo exige. É uma luta e ela é uma criança, eu não posso exigir muito dela. A Sofia tem que pintar, a Sofia tem que produzir. Não é assim, ela tem que brincar, ela tem o cursinho dela que ela faz, tem a escola, tem a igreja que a gente frequenta, tem os trabalhos da igreja que ela faz. Então, quer dizer, é toda uma gama de serviços junto com a pintura. Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que 2 milhões de brasileiros possuem autismo.
O mês de abril é marcado pela campanha de conscientização do transtorno do espectro autista. Emerson Tessigni e Genilson Passetti conheceram a história de um aluno que possui este diagnóstico. João Lucas já enfrentou muitos desafios em tão pouco tempo de vida. Ele foi diagnosticado com autismo por apresentar dificuldades na fala e também pela hipotonia, diminuição da firmeza dos músculos. Era uma criança muito quieta, muito tranquila, até a gente achava, é assim, porque tem o temperamento do pai, que o pai é uma pessoa muito paciente, muito tranquila. E aí a gente foi percebendo que isso não estava evoluindo. Quem vê o pequeno de 7 anos assim, disposto, talvez não imagine o esforço para que sua trajetória seja a mais agradável possível. Ele vem falando algumas outras palavras e está no seu ritmo e a seu tempo se desenvolvendo. Mas isso, com certeza, por causa das terapias. A rotina organizada proporciona segurança. A mesa com vários materiais lúdicos e até as atividades coladas na geladeira colaboram para o bom êxito do processo. Nem tudo são rosas, nem tudo são espinhos. Existem rosas e espinhos. E a gente vai adequando isso em cada realidade familiar. O Abril Azul está chegando ao fim, mas a conscientização a respeito do assunto continua ao longo do ano e por toda a vida. Nesta caminhada, a parceria Família-Escola é determinante para o desenvolvimento do João Lucas. E é aí que entra o Instituto Canção Nova, colégio disposto a acolher fraternalmente e com muito respeito. O cotidiano dele com as crianças em sala de aula é muito positivo, tanto para o desenvolvimento dele social, quanto cognitivo e também o espiritual. Então, o nosso intuito aqui é ajudá-lo a desenvolver nessas 3 áreas, né? Como já dizia o Padre Jonas, né? Antes de tudo vem a pessoa. Então, entendendo a realidade familiar, entendendo quais são as dificuldades, como a família trabalha com a criança, nós da escola conseguimos dar continuidade em parceria, um trabalho colaborativo mesmo. Desafios diários. À luz da fé, no entanto, a caminhada conta com o carinho de Deus a partir dos irmãos. João Lucas é um presente de Deus, né? Para nós, como família, né? Para suas irmãs, né? Ana Clara e Lúcia Maria. Mas ele também é um desafio, né? Uma missão que Deus nos confiou, né? Uma missão de, dentro do Carisma Canção Nova, mostrar para o mundo que é possível amar toda e qualquer pessoa humana. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização direto no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e paz para você. Uma ótima noite e até amanhã.